Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia. Que as bênçãos do Senhor jorrem sobre a sua vida, sobre a sua linda família, em nome de Jesus. Olha, o Senhor corrigiu Samuel por ele estar abatido, alimentando sentimentos em relação à derrota de Saul. Deus rejeitou Saul. Deus disse, acabou para Saul. Rejeitei o Saul, acabou. Por conta da desobediência do Saul. E Samuel, que havia ungido o primeiro rei, e ele não se conformou. Nós podemos ficar lá inconformados com algo que Deus decidiu. Até um homem espetacular como Samuel ficou um bom tempo da vida dele bem triste, abatido, porque ele não se conformava. E o Senhor teve que lidar com ele, olha só. O Senhor teve que falar com ele e dar uma ordem. Vamos, você vai se levantar e vai para algo novo. Eu tenho algo novo para essa nação. E então o Senhor disse a Samuel, ó a pergunta do Senhor. De tempos em tempos essa palavra vem. Porque é impressionante como encontramos pessoas entristecidas, com a vida parada, por causa de algo que Deus encerrou. Aí Deus encerra, a pessoa não encerra. Deus encerra com algo, mas ela não quer encerrar. Até quando? Já começa assim, ó, é uma pergunta. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Aí tira o nome Saul e coloca o que está incomodando você, que tem deixado você inconformado, que claramente Deus já encerrou, Deus já disse basta, Deus já colocou um ponto final, mas você não quer colocar. Deus já disse fim para isso, mas você não quer dar um fim. Você não quer aceitar o fim. O Samuel estava triste. Ele ungiu Saul, ele esteve em todo aquele processo. É visível, a gente lê e vê claramente que ele amou Saul. Mas o Saul era um sujeito, sabe, pequeno por dentro. O próprio Deus usou a boca do Samuel para dizer isso para ele, né? Ó, mesmo você se vendo pequeno por dentro, incapaz, eu te levantei como rei. Então ele se via incapaz e ele não trabalhou isso. Ele estava cheio de crenças, ele não tinha identidade, ele não se via capaz. Internamente ele era um escravo. E qual o problema do escravo que agora tem poder? Ele vira um tirano.
que foi exatamente o que aconteceu. Ao invés dele estar agarrado a Deus, ele se agarrou ao trono como se fosse assim, era o Deus dele, o mundo dele. Porque, como ele não tinha identidade, ele se agarrou ao que ele tinha e fazia. Então, perder o trono significava perder tudo, porque ele não tinha identidade. Ele era um escravo, o escravo que virou rei. Então, ele vivia sobressaltado por qualquer coisa era uma ameaça para ele. Tanto que uma música, o refrão de uma música que ele ouviu as mulheres cantando, foi o suficiente para deixar ele assim descontrolado, né? Se é que era possível Saul ficar mais, né? Já que ele era atormentado por um demônio que era o próprio Deus que permitia. Porque ele não ouvia Deus. Deus dava uma direção, ele cedia para as circunstâncias. Deus dava uma direção, ele cedia para o povo e ele fazia do jeito dele. Era para ele estar cumprindo com a missão, ele estava levantando um monumento em sua homenagem. Então, era tudo desalinhado de Deus. E Deus chegou num ponto que Deus disse, ó, acabou. Se você tivesse, o próprio Samuel liberou a palavra para ele, se você tivesse me obedecido, eu teria estabelecido o teu reino para sempre. Mas agora eu encontrei alguém que é melhor do que você. Alguém que é segundo o meu coração. Então, quem é melhor? Aquele que é segundo o coração de Deus, que está alinhado com Deus. Quem é melhor? O melhor não é o mais alto, o mais capaz, o melhor é aquele que tem um coração submisso a Deus, rendido a Deus, capaz de obedecer a Deus. O melhor não tem nada a ver com o que ele tem ou não tem aqui fora, porque isso aí para Deus não é nada. A graça cobre, a minha graça te basta, o favor de Deus nos leva adiante. Um dia de favor pode definir anos. O Bezalel foi possuído pelo Espírito de Deus e se tornou um artesão que formou muitos outros, extraordinário. Então, essa não tem que ser a nossa preocupação, porque Deus nos capacita, Deus nos favorece. O nosso foco tem que ser um coração submisso, rendido, capaz de obedecer a Deus. Essa tem que ser a nossa pergunta. Eu realmente estou alinhado, Deus? A vontade de Deus é lei para mim? Eu estou disposto a tudo para obedecer a Deus? Bom, Davi estava, Saul não. E quando Deus o rejeitou, Samuel se abateu. E estava lá, abatido, com o coração triste, porque, óbvio, foi uma grande perda, né? Eu acredito que ele olhava, imaginava, gente, esse homem teve tudo, né? Primeiro rei, tudo, imagem, né? Alto, bonito, de uma tribo onde eles eram bem treinados, né? Eles treinavam bastante, tanto que eles eram bons com a mão direita e com a mão esquerda na funda. Então, quer dizer, tinha tudo. Mas o que adianta uma pessoa aqui fora ter tudo? Ela tem imagem, ela tem até um carisma, ela tem diplomas, ela tem, mas ela não tem
um coração inteiro. Às vezes a pessoa tem tudo, mas o coração não está inteiro. Aí está o problema. Então, até quando, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? É a pergunta de Deus para você. Eu o rejeitei como rei de Israel. Como que você pode permanecer abatido, entristecido por algo que eu botei um fim? Eu rejeitei. Eu disse basta. Se eu encerrei, você tem que encerrar também, Samuel. Se eu rejeitei, é porque eu botei um ponto final nisso. Eu rejeitei, não foi um homem, não foi, fui eu rejeitei. Você está triste porque eu rejeitei o Saul? Você está triste porque eu coloquei um ponto final nisso aí? Ó, enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para ser rei. Eu amo isso aqui. Encha um chifre que fala de governo, de autoridade, de poder. E ele diz, ó, e vá a Belém. Belém é casa do pão. Então, pega o chifre com óleo, com azeite. Azeite é unção. Pega esse chifre, o símbolo de governo, de autoridade, com essa unção de governo, de autoridade, e vá para a casa do pão. Saia desse lugar que eu já encerrei. Levanta. Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Eu tenho um novo rei. Eu tenho um novo tempo. É um novo tempo. Eu já encerrei com Saul. Então, ó. Quem nunca ficou lá chateado, abatido, até deprimido, angustiado, por causa de alguma aparente perda, por causa de uma situação que nós não queríamos que tivesse aquele desfecho. Nós colocamos expectativa naquilo, esperamos, né, imaginamos, e aí Deus vem e rejeita, encerra, põe um ponto final naquilo e a gente não quer seguir. Então eu amo essa escritura porque ela nos faz levantar. Eu já me levantei com essa escritura, porque a gente cria coisas que nós temos que ter a capacidade de matar quando Deus já matou. De encerrar quando Deus encerrou. De colocar um ponto final quando Deus já colocou. Sabe? De colocar um limite quando Deus já colocou. Nós temos que ter a clareza, o discernimento do tempo em que nós estamos vivendo. Do que Deus está dizendo claramente com as situações que estão acontecendo. Escuta. Confia. Pode parecer o fim, mas não é. Eu tenho algo novo. E você agora vai ter que largar essa velharia, essa coisa velha que eu rejeitei, e se levantar e ir para o novo que eu tenho. Samuel, eu vou usar você para ungir o novo rei. Você tem uma nova missão.
É hora de você se levantar e seguir em frente para o novo, para uma nova missão, para algo totalmente novo. Era novo, inusitado, inesperado, surpreendente. Era um tempo realmente, um tempo novo. O que Deus ia fazer, sabe, ia mudar a história da nação. Esse homem, que é Davi, que o Senhor mandou que Samuel fosse ungir, ia ser um instrumento, e foi um instrumento nas mãos dele, de mudança, de uma mudança radical para a nação. Tudo que outros não fizeram, ele fez. Que Saul não fez, ele fez. Saul pensava nele, no trono. Saul parou, deixou de ouvir a Deus. Saul, ele apacentava para ele mesmo. Ele era egoísta, orgulhoso, pequenininho por dentro. Davi não. Davi se mostrou um homem alinhadíssimo com Deus. Ele amava Deus. Ele amava a vontade de Deus. E ele se colocou ali, inteiro, para honrar a Deus e lutar as guerras do Senhor. Tanto que o Senhor disse, eu escolhi alguém melhor do que o Saul, né? Alguém que é capaz de obedecer. E ele foi. E você vai lendo a história, você vai vendo a disposição dele em fazer tudo aquilo que outros não fizeram. Né? Quando ele assume o trono, após já ter lutado muitas guerras, desapossando os inimigos que estavam lá há muito tempo e que outros não tinham se levantado para expulsar. Ele conquistou Jerusalém. Ele trouxe a arca, que representava a presença de Deus, de volta para a nação, se preocupando com a parte mais importante, que é a parte espiritual. Ele derrubou a fortaleza de Jebus, que era conquistar Jerusalém, que estava no coração do reino, porque se você não derruba as fortalezas que estão no coração, como é que você vai avançar? Nada disso Saul se importou. O próprio Davi falou, nos dias de Saul não nos importamos com a arca. Então você vê que estava tudo desalinhado. E Davi veio e foi alinhando as coisas. Ele foi fazendo aquilo que outros não fizeram. Então, para de sofrer, de se entristecer, talvez até de chorar, por algo que Deus já encerrou. O Espírito Santo está dizendo para você, levanta. Levanta com fé. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo novo, melhor, surpreendente, completo, alinhado comigo. Pega o chifre, quer dizer, faça uso desse governo. Foi nos dado poder para dominar, para governar. O Senhor nos deu poder e autoridade, faça uso da autoridade. Pega o azeite. Vá ungir literalmente, talvez. Você precisa fazer esse movimento de fé, de se levantar, de sair, de ir lá e derramar o óleo da fé. Vamos, em nome de Jesus, vá. O Senhor mandou ele para a casa do pão. Vá para a casa do pão, vá para onde tem pão. Vá para onde tem pão.
onde Deus está direcionando você. É hora de você se levantar. Aqui foi um movimento muito importante. O Senhor falou com ele e falou, agora levanta. Se movimenta. Literalmente. Vá caminhar. Vá para Belém. Vá ungir um novo rei. Vamos recomeçar com algo alinhado comigo. Chega de chorar leite derramado. Eu falo uma vida inteira, o leite não volta para caneca. Chega. Chega de ficar aí, chorando uma perda. Talvez o que você chama de perda foi um livramento. Livramento. Deus tem algo novo, alinhado, perfeito. Deus tem um novo tempo para você. E Ele quer que você acredite nisso. Então, muitas vezes, eu amo isso aqui porque é exatamente o que nós temos que fazer. Deus vem e faz a pergunta, até quando você vai ficar aí? Até quando? O que você está ganhando com isso? Onde é que isso aí está te levando? Essa tristeza, esse abatimento, essa apatia, essa passividade, esse chororô, está levando você para algum lugar? Não tá, Samuel. Então levanta. Levanta e começa a se mover. Ó, se mova, se mova, se mova. Pega o chifre com azeite. Vá para Belém. Unge o novo rei. É isso. Você está vendo? Um movimento, ó. Um movimento direcionado por Deus. Para onde? Para algo novo. Para a casa do pão. Deus tem pão para você. Deus tem um novo rei. Deus tem um novo tempo. Deus está dizendo, vamos recomeçar. E recomeçar com algo superior. Davi representa um tempo superior, alinhado e abençoado por Deus. Então vamos romper, vamos colocar uma pedra nesse assunto. Se Deus encerrou, encerramos também. Se Deus botou um fim, nós também colocamos um fim. E nos movemos em fé, nos levantamos e vamos adiante. Vamos seguir. Vá seguindo as orientações de Deus. Vá confiando no que Deus está falando ao seu coração, está direcionando você. Vá dando os passos. Vá dando os passos de fé. O Samuel foi lá. Ungiu. Inicialmente o Jessé nem trouxe Davi. Colocou todos os filhos e não colocou Davi. Foi todo um processo até chegar no Davi. Mas chegou. Também o Davi não assumiu o trono no dia seguinte. Mas as coisas foram acontecendo. E nós precisamos aprender a confiar no trabalhar de Deus. Nós precisamos aprender a confiar. O Saul ainda estava lá, mas Deus não era com ele. E Deus estava o quê? Usando Davi, levantando Davi. E foi. Ele derrotou Golias, foi lutando as guerras do Senhor. E foi. Foi um processo. Mas um processo que não foi fácil, mas foi maravilhoso. Então, nós não temos nada melhor para fazer do que confiar em Deus. Apenas se joga nos braços do Senhor. E mesmo que você não entenda, conheça o caráter de Deus e não duvide dele. Vai seguindo as direções dele. Porque com Deus sempre dá certo e sempre terminamos melhor. Deus tem algo novo para você.
Então se mova em fé, porque Deus está te levando para um novo tempo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que essa mensagem tenha realmente tomado os corações de tal forma que uma libertação profunda tenha acontecido. O Senhor é o Deus que faz algo novo, o Senhor está fazendo algo novo, né? Está escrito, eis que faço novas todas as coisas, deixem o que se foi, não vivam de passado, eis que estou fazendo uma coisa nova. Exatamente, o Senhor está fazendo uma coisa nova. E o Senhor nos manda levantar e seguir em frente, que ela simplesmente creia. Que hoje o Senhor está aqui, restaurando a vida dela, curando essa dor, fortalecendo, restaurando para que ela possa seguir em frente, para viver o propósito do Senhor para a vida dela. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de um povo forte, liberto, restaurado, que a paz, a alegria dominem os corações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo abundância, ao Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores. E onde este programa estiver chegando, que esta palavra tenha levado cura, libertação, fortalecido os corações e levado o teu povo a se levantar e seguir em frente para o novo que o Senhor preparou para cada um. Muito obrigada, Senhor. Agradeço por esta palavra, por essa oportunidade. Louvado seja o teu nome por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, as nossas reuniões às 7, às 19h30, atendimento. Estamos aqui à disposição, amanhã Casa Firme, domingo Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas e vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. Se ele não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.